Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para Pedestres. Estou aqui hoje para ajudar vocês do segundo ano com as atividades do PET de 2021, volume 2, semana 2. Bora lá então? Bom, de que a gente vai falar no vídeo de hoje? Basicamente a gente vai falar da dilatação térmica em sólidos, dilatação linear, superficial e volumétrica, além de fazer as 5 questõezinhas do PET aí. Bora lá então falar um pouquinho sobre a dilatação dos corpos? Bom, toda vez que eu vario a temperatura dos corpos, esses corpos variam o seu tamanho. Esse fenômeno a gente chama de dilatação térmica. E apesar de forma geral, a gente associar a dilatação ao aumento de tamanho, a dilatação térmica é a variação desse tamanho. Então, quando o corpo se comprime, a gente também considera que ele sofreu uma dilatação térmica. Então, a dilatação térmica é a variação do tamanho. Por exemplo, aqui na imagem, quando eu aqueço a porca, ela cresce, ficando mais folgada no parafuso e mais fácil de tirar, ok? Bom, a definição de dilatação térmica é basicamente a variação das dimensões, ou seja, do tamanho do corpo, seja comprimento, área e volume, devido a variações de temperatura. E de forma geral, é o seguinte: quando a temperatura diminui, os corpos diminuem de tamanho. Quando a temperatura aumenta, os corpos aumentam de tamanho. Existem exceções, a principal delas é a água próxima ao seu congelamento, mas de forma geral é isso aí. Diminuiu a temperatura, diminui as dimensões, diminui os tamanhos dos corpos. Aumentou a temperatura, aumenta o tamanho dos corpos. Então, quando está frio, os corpos tendem a ficar menores, quando está quente, os corpos tendem a ficar maiores. Eu gosto muito dessa definição porque eu posso falar que eu não sou gordo, que eu sou simplesmente quente. Bacana, né? Bom, mas por que essa dilatação acontece? Basicamente, as moléculas, todas elas, possuem temperatura. E a temperatura é o grau de agitação térmica que essas moléculas possuem. Ou seja, mais temperatura, mais agitação. Quando eu vou aumentando a temperatura, eu vou aumentando essa agitação e cada molécula começa a ir empurrando a outra, fazendo com que cada molécula comece a ocupar um espaço maior. Vamos tentar entender isso aqui, ó. Um corpo ele tem um tamanho inicial. Estou considerando aqui basicamente só uma linha, um corpo que tem um comprimento muito maior que as outras dimensões, tá bom? E aí, mesmo a temperatura ambiente, essas moléculas elas não estão paradinhas. Mesmo que sejam um sólido, essas moléculas conseguem vibrar, como se fossem molinhas que tivessem acopladas nela. E essa vibração que elas possuem faz com que cada molécula dessa aqui ocupe um determinado espaço. E aí, quando eu aumento a temperatura dessa barra, cada uma dessas moléculas começa a ocupar um espaço maior porque elas se agitam mais. Uma começa a forçar a outra de forma que agora a barra não tem mais o tamanho L0 inicial, e sim um tamanho um pouco maior, um tamanho final L aqui. Tranquilo? Bom, e aí, de forma geral então, a menores temperaturas, as barras ocupam um espaço menor, e a maiores temperaturas, as barras ocupam espaços maiores, tá bom? Da mesma forma, quando eu diminuo a temperatura, essas moléculas vão se agitando menos, passam a ocupar menos espaço. Então, quando eu aumento a temperatura, aumenta o tamanho dos corpos. Quando eu diminuo a temperatura, diminui-se o tamanho dos corpos. Tranquilo? E agora a gente vai falar então da dilatação térmica linear. Na real, dilatação térmica linear ela não existe, porque não existe nenhum corpo que seja exatamente só uma linha. Todo fio ou barra que você pegar, ela possui outras dimensões. Ela possui, além do comprimento, uma largura e uma altura. Só que quando uma dimensão é muito maior que as outras, a gente considera que apenas essa dimensão é que de fato dilata. Fica muito mais simples os cálculos e ajuda a gente a entender o fenômeno de forma geral. Então, a dilatação linear acontece em corpos que possuem uma dimensão predominante, como por exemplo fios da rede elétrica, barras metálicas ou fios de trem. E basicamente, eu tenho uma barra que tem um tamanho L0, quando eu aqueço ela, ela começa a ocupar um tamanho L. Concorda comigo que ela cresceu? E aqui eu estou interessado exatamente nisso, no quanto ela cresceu, nessa variação do tamanho dela, que é basicamente o tamanho final, menos o tamanho inicial. Então a equação que eu vou descrever aqui
ela traz a informação da dilatação, de qual que foi a variação do tamanho dessa barra. Ela depende de 3 fatores e vocês vão ver que faz sentido esses 3 fatores. O primeiro deles é que depende do tamanho inicial da barra. Por que depende do tamanho inicial da barra, Nathan? Porque quanto maior a barra, mais moléculas eu vou ter aqui. E como cada molécula aumenta o seu espaço de forma geral, um tamanho inicial maior significa uma dilatação maior, porque eu tenho mais moléculas para se dilatarem, consequentemente a minha dilatação vai ser maior. Beleza. Então uma barra de 1000 metros ela dilata mais do que uma barra de 100 metros. Isso, porque ela tem mais moléculas e cada molécula aumenta o seu espaço, consequentemente ela vai crescer mais do que uma barra de 100 metros. Ok. Só que tem materiais que têm mais propensão, mais interação entre essas moléculas do que outros. Essa diferença de material a gente chama de coeficiente de dilatação. A gente representa por essa letra grega que a gente chama de alfa, tá bom? Então esse alfa é a relação do material. Tem materiais que dilatam mais, tem materiais que dilatam menos. E por último, e talvez mais óbvio, essa dilatação depende da variação de temperatura. E mesmo a dilatação superficial, que é da área, e a volumétrica, que é do volume, ela tem essa mesma cara, que é tamanho inicial, nesse caso comprimento inicial, relação do material, coeficiente de dilatação e variação de temperatura. Na física, esse delta ele significa variação. Então aqui, variação do comprimento é comprimento final menos comprimento inicial. E a variação da temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Então aqui, ΔL, variação do comprimento, L, comprimento final, L0, comprimento inicial, alfa é o coeficiente de dilatação linear, característica do material, ΔT, variação da temperatura, sendo T, temperatura final, e o TO, temperatura inicial. Ok? Bom, espero que tenha feito sentido essa equação, além de eu ter simplesmente demonstrado ela, que faz sentido a dilatação depender desses 3 fatores. Esse coeficiente de dilatação linear ele é diferente para cada um dos materiais. Geralmente são valores bem pequenos e é por isso que a maioria das vezes a gente não consegue perceber essa dilatação a olho nu, né? Então essa dilatação, esse coeficiente de dilatação, ele tem potências de 10 muito pequenas. Isso faz com que isso aqui seja 0,000 graus Celsius a menos 1. Bom, esse grau Celsius a menos 1 a gente também chama ele de graus Celsius recíprocos. É a unidade desse coeficiente de dilatação. Nathan, eu preciso decorar isso? Não, de forma geral não. A questão ou vai te dar ou vai te pedir para calcular. É basicamente isso. É só como curiosidade mesmo que eu coloquei esses valores aqui. Tranquilo? Bom, exemplos da dilatação linear, como eu falei, trilhos de trem, eles precisam ter essas folguinhas aqui. Porque se aquecer o fio, um não vai forçar o outro. E mesmo com a variação da temperatura normal, tipo de dia e noite, inverno e verão, pode ser que essa dilatação seja suficiente para forçar um trilho no outro e ele começar a se deformar. Nesses casos aqui, acredito eu que tenha sido algum incêndio ou alguma coisa do tipo que tenha gerado essa deformação. Mas basicamente isso acontece quando uma estrutura vai começando a forçar a outra, como ela não tem para onde crescer, mas ela começa a se torcer, porque torcendo ela consegue crescer naquele tamanho, tranquilo? Por exemplo, na curva, né, ele ocupa um espaço maior que na reta. Então, se ele não consegue mais crescer aqui, ele começa a se curvar para ter espaço para suas moléculas se dilatarem. Os fios de poste também, eles precisam ficar um pouquinho mais largos no poste. Para quê? Para que em dias frios eles consigam se comprimir sem ficar forçando, né? Diminuindo a vida útil desses materiais. Tranquilo? Bom, bora fazer a questão de número 1 então? Uma bobina contendo 2.000 metros de fio de cobre teve seu comprimento medido num dia em que a temperatura era 35 graus. Então, comprimento inicial 2.000, temperatura inicial 35 graus Celsius. Se o fio for medido de novo em um dia em que a temperatura é 10 graus Celsius, ou seja, a temperatura diminuiu, essa nova medida indicará, dado do coeficiente de dilatação térmica, ele me deu o coeficiente de dilatação aqui do material, 1,6 vezes 10 elevado a menos 5 graus recíprocos. Bom, galera, se a temperatura está diminuindo, esse corpo ele vai diminuir de tamanho. E daí a gente já tira que essa aqui não pode ser a resposta correta, nem essa aqui e nem essa aqui.
Por quê? Porque se a temperatura diminuiu, o tamanho dos corpos vai diminuir. Bom, a gente tem duas alternativas aqui possíveis. Vamos tentar calcular isso aqui. Bom, então tem um fio. O tamanho desse fio inicial é 2.000 metros. Só que aí em um dia mais frio, o que acontece com esse material? Ele vai se comprimindo, ele vai diminuindo o seu tamanho. E eu estou interessado exatamente nisso, no quanto esse material aqui diminuiu, nessa variação do seu tamanho. Então eu quero saber o ΔL, a variação do comprimento desse fio, que depende do seu tamanho inicial, de qual material é feito, que a gente representa como alfa, vezes a variação de temperatura. Bom, a dilatação, então, a variação do comprimento é 2.000 vezes o alfa, que é 1,6 vezes 10 a menos 5, vezes a variação da temperatura. Essa variação da temperatura, variação significa diferença, né? Temperatura final menos temperatura inicial. Vou colocar aqui entre parênteses para não ter perigo da gente errar. Então, a temperatura final é quanto? É 10 e a temperatura inicial é 35 graus. Natan, mas vai dar negativo. Isso mesmo, significa que esse comprimento desse fio está diminuindo, como de fato faz sentido que diminua mesmo. Então, a variação desse comprimento vai ser 2.000 vezes 1,6, vai dar 3,2, né? 2 vezes 1,6, 3,2 com 3 zeros. Então, 3.200 vezes 10 a menos 5. E aí, no parênteses aqui, 10 menos 35 ficou menos 25. Então, a continha que a gente tem que fazer agora, esse ΔL vai ficar negativo, é 32.000 vezes 25. Então, 32.000 vezes 25. Aqui dá 0, 5 vezes 2, 10, foi 1, 5 vezes 3, 15, com 1, 16. Aqui dá 0, dá 4, dá 6. Então aqui ficou 0, 0, 0, 0, foi 1, 8 aqui. 8.000, 80.000, né? 80.000 vezes 10 elevado a menos 5. Bom, aqui metros. Se eu quero tirar essa potência de 10, nenhuma resposta aqui tem, eu tenho que fazer esse 10 a menos 5 ele sumir aqui. E como que eu posso fazer esse 10 a menos 5 sumir? Aumentando 5 neles, 5 casas decimais. Para mim aumentar essas 5 casas decimais, eu preciso diminuir 5 casas decimais aqui no número, ou seja, andar com a vírgula diminuindo nesse número 5 casas decimais. Se a vírgula não estava escrita é porque ela estava no final, e aí eu não preciso escrever. Então, andando uma casa aqui, 2 casas aqui, 3 casas aqui, 4 casas aqui, 5 casas aqui. Essa variação do tamanho aqui vai ficar igual então a menos 0,8 metros. Diminuir 5 casas decimais aqui no meu número para tirar a potência de 10. Bom, Natan, a resposta não deu exata. Não deu exata. Mas por aproximação aqui então, eu ficaria com a letra A. Tudo bem, galera? Bora fazer a de número 2, então? Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. E esperam-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nessa situação em relação ao medido anteriormente será... Bom, galera, então eu tenho um lápis aqui, coloquei a régua e deu aqui mais ou menos, né, uns 11 centímetros, um pouquinho menos que 11. Só que o que acontece? Quando eu levo essa régua para o congelador, essa régua ela se comprime, ela fica menor. Então esse aqui é o tamanho que ela tinha quando ela estava quente. É claro que eu exagerei bastante aqui, só para ficar bem evidente o fenômeno. E aqui é quando ela já está mais fria, né? Quando ela está mais fria, ela diminui o seu tamanho. De forma que agora aqui, a medida antes era aproximadamente 11 centímetros na régua quente, mas agora com a régua fria, como a régua diminuiu, a medida aqui é de aproximadamente 14 centímetros. Ou seja,
a medida ela fica maior. O comprimento do lápis medido parece ser maior, mas não é porque o lápis aumentou. O lápis eu não levei ele para o congelador. O que acontece é que a minha régua diminuiu. A minha régua se contraiu, ela diminuiu o seu tamanho. Então aqui, ó, o comprimento do lápis apresenta ser maior porque a régua sofreu uma contração. A letra A parece que está certa, não tem nada de errado com ela, vamos marcar aqui. Menor porque a régua sofreu uma dilatação. Não, quando eu esfrio, quando eu diminuo a temperatura, os corpos tendem a diminuir o seu comprimento. Então ela não dilatou, apesar de sofrer uma dilatação térmica, ela diminuiu o tamanho, então a gente utiliza aqui nesse contexto contração. Maior porque sua régua expandiu, não. Menor porque a régua contraiu. O fato da régua ter diminuído significa que cada centímetro ficou menor, então o lápis nessa régua ele vai apresentar, ele vai aparentar ter um comprimento maior. Tranquilo, galera? Espero que tenha feito sentido. Bom, bora falar da dilatação superficial? A ideia aqui é basicamente a mesma da linear. Só que agora a gente vai considerar que o corpo vai dilatar em duas dimensões. Ele tem largura e tem altura, por exemplo. E aí, quando a temperatura variar, eu tenho uma placa metálica aqui, que poderia ser um piso ou qualquer superfície de forma geral. Quando eu aqueço esse cara, ele vai aumentando o seu tamanho. Ele vai ficando cada vez maior. Essa dilatação térmica depende basicamente das mesmas coisas. A variação desse tamanho, que é basicamente o tamanho final menos o tamanho inicial, ele depende de quê? Depende do tamanho inicial, que é a área agora, né? Não mais comprimento, não mais o L, e sim o A, porque agora a gente está falando de uma superfície que possui uma área. Então depende dessa área inicial aqui, depende de que mais? Do material, que agora a gente chama esse coeficiente relacionado ao material de beta. O tio vai explicar daqui a pouquinho por que de beta ele tem uma diferença do alfa. A diferença é que basicamente ele envolve duas dimensões, então ele vale duas vezes o alfa do material e o que é mais óbvio, a variação de temperatura. Então a cara dessa equação, as informações que ela traz é basicamente a mesma informação da dilatação linear, só que agora num contexto de superfície. Então a variação da área depende da área inicial, do material, do beta, vezes a variação de temperatura. Aqui, só para ficar claro, a área inicial, o coeficiente de dilatação superficial, que ele vale duas vezes o alfa. Por quê? O alfa é em uma dimensão, o beta é em duas dimensões. Tranquilo? Bom, e aí a gente tem que o ΔT é a variação de temperatura, lembrando que essa variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Tranquilo? Bom, então é mais do mesmo, só que num contexto diferente. A ideia e o princípio é o mesmo, só que agora aplicado para superfícies. E isso está mais aparente no nosso dia a dia do que apresenta. Por exemplo, pontes, elas precisam de um espacinho que a gente acha que é até uma trinca ou alguma coisa assim, mas na verdade é um espaço para essa ponte se dilatar. Como pontes são estruturas muito grandes, a dilatação delas é realmente perceptível. Então preciso deixar espaços que a gente chama de junta de dilatação. Aqui na minha região, quando tem uma ponte, as juntas de dilatação ficam mais ou menos assim mesmo, mas em lugares mais estruturados, as juntas de dilatação elas são mais disfarçadas, né? Elas são mais bem feitas, por assim dizer. Quando a gente deixa um espacinho entre os pisos, que a gente usa rejunte, né? Esse espacinho aqui também é para que os pisos possam dilatar. Se não for respeitada essa junta de dilatação, se colocar os pisos muito juntos, um começa a ir forçando o outro e esses pisos vão ficando chocos, que a gente fala, né? Eles vão soltando do chão ou vão trincando. Você já deve ter ido em alguma casa que tem alguns pisos trincados ou alguns pisos que vão soltando com o tempo. Isso acontece porque não respeita a junta de dilatação e conforme o piso a variação da temperatura vai acontecendo, esse piso vai crescendo e vai se forçando e vai se soltando do chão, tranquilo? Tem materiais que precisam de uma junta de dilatação maior e tem materiais como porcelanatos que essa junta de dilatação é bem pequenininha. Isso está envolto naquele coeficiente de dilatação, em qual material a gente está utilizando. E até mesmo prédios maiores ou pedaços de passeio precisa ter essa preocupação dessa junta de dilatação. Prédios a gente às vezes esconde isso com algum tipo de silicone, isopor, alguma coisa do tipo, mas tem junta de dilatação também em quase todas as edificações maiores. É um artifício de engenharia para estruturas muito grandes para impedir um desgaste
desgaste precoce devido a essa variação do tamanho dos corpos, tá bom? Bom, bora fazer a questão de número 3, então? Uma placa retangular mede 10 cm por 20 cm a temperatura de 0 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do material que constitui a placa vale 20 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Determine a área da placa a 0 graus Celsius. Então, tem uma placa aqui que mede 10 por 20, tranquilo? E eu quero saber a área inicial desse cara aqui. Como que eu calculo a área, Nathan? A área de um retângulo, né, de uma figura retangular, é base vezes altura. A base pode ser esse e a altura pode ser esse. Na verdade, tanto faz, porque a altura só precisa fazer 90 graus com a base. No caso do retângulo, é indiferente você pensar quem é base e quem é altura. Basicamente, um lado vezes o outro. Então, a área inicial aqui vai ser base vezes altura. A base vai ser 20 e a altura vai ser 10. Então, a gente tem que essa área inicial aqui, ela vale 200 centímetros ao quadrado. Centímetro vezes centímetro aqui. Tranquilo? Bom, acho que sim, né? Bora fazer a letra B, então? A variação da área da placa quando a temperatura sobe para 50 graus Celsius. Bom, quando eu elevo a temperatura dessa placa, acontece que ela vai aumentando o seu tamanho, ela vai ficando cada vez maior. Eu quero saber exatamente isso, quanto ela aumentou, a variação do tamanho desse cara. A variação do tamanho dessa barra aqui, ou seja, o ΔA, depende daqueles 3 fatores que a gente já comentou. Da área inicial, o coeficiente de dilatação volumétrico, que a gente chama de beta, vezes a variação de temperatura. Sendo essa variação de temperatura aqui, a temperatura final, ela é a variação de temperatura, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Um outro detalhe que a gente tem que prestar atenção aqui, que ele até me deu o coeficiente de dilatação, mas ele me deu o coeficiente de dilatação linear. Ele me deu o coeficiente de dilatação em uma dimensão. E aí, como que eu vou fazer para achar o coeficiente de dilatação volumétrico? Bom, como a gente já viu, o coeficiente de dilatação volumétrico ele é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Por que isso? Porque o coeficiente de dilatação linear ele é em uma dimensão e o coeficiente de dilatação superficial em 2. Então, ele é 2 vezes o linear. Então, o beta aqui ele vai ser 2 vezes o linear, que é 20 vezes 10 a menos 6. Logo, esse coeficiente de dilatação superficial aqui vai ser igual a 40 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tranquilo? Essa informação a gente precisa. Vamos calcular agora aqui a variação da área. A variação da área, então, vai ser a área inicial que a gente calculou na letra A, que é 200. Coeficiente de dilatação superficial que a gente já achou aqui, que é 40 vezes 10 a menos 6, vezes a variação da temperatura, que é a temperatura final, que é 50, menos a temperatura inicial, que é 0. Essa variação da área aqui, então, vai ser 200 vezes 40, que vai dar 8.000, vezes 10 a menos 6, vezes 50, que é o resultado aqui dentro dos parênteses, né? 50 vezes 8.000 vai dar 40 com 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, 400.000 vezes 10 elevado a menos 6 centímetros aqui. Bom, galera, até aqui a resposta está certa, só que eu vou tirar essa potência de 10. Para me tirar essa potência de 10, eu tenho que aumentar 6 casas decimais aqui. E para não alterar o valor desse número, eu tenho que diminuir 6 casas decimais aqui no número para que continue sendo a mesma coisa. A vírgula estava aqui, já que ela não estava escrita, né? Então, andei 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Então, essa variação desse tamanho aqui, variação da área, vai ser igual então a 0,4 centímetros quadrados, que também era centímetros quadrados. Tranquilo, pessoal? Então, a variação da área é 0,4 centímetros quadrados. Bora para C, então? Bom, na letra C, a área que a chapa tem a temperatura de 50 graus Celsius. Concorda comigo que a área final, ou seja, a área total que essa placa tem a 50 graus Celsius,
É, na verdade, a área inicial, essa parte verdinha, mais o que ela aumentou, mais essa parte vermelhinha. Então, para a gente achar essa área final, basta a gente pegar a área inicial e somar ao quanto ela cresceu, a dilatação que ela teve. Então, a área final, ela nada mais é que 200 mais 0,4. Ou seja, essa área final é de 200,4 centímetros quadrados. Chique demais, né? Show! Bom, então essa é a questão de número 3. Bora falar um pouquinho sobre a dilatação volumétrica. Do mesmo jeito que nos outros casos, a dilatação volumétrica ela depende daqueles 3 fatores. Só que agora a gente envolve 3 dimensões. E é todos os casos, basicamente, porque todos os corpos possuem 3 dimensões. Então, se eu tenho um cubo aqui ou qualquer outro objeto e vou aumentando a temperatura dele, ele vai aumentando o seu volume até ficar um volume maior. Tudo bem? E essa variação do volume, que é a diferença entre os tamanhos, depende de 3 coisas. Do tamanho inicial, que é o volume inicial nesse caso, do material, que é o coeficiente de dilatação, nesse caso a gente representa pela letra gama, né? Alfa, beta, gama, e aí a variação de temperatura, como nos outros casos. O detalhe aqui, como no anterior, é que esse gama, como agora é em 3 dimensões, o volume é em 3 dimensões, ele vale 3 vezes o alfa. Então, ele é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Se eu não estou esquecendo, parece que não tem nenhuma questão que a gente precisa abordar isso, mas é um detalhe que é importante e pode cair na sua prova. Tudo bem? Bom, e a variação de temperatura, essa variação é sempre temperatura final menos temperatura inicial. E essa variação de volume é para qualquer corpo, seja ele vazado ou não, seja uma panela, uma vasilha, ela não precisa ser maciça. Qualquer estrutura volumétrica, ela dilata em 3 dimensões, seguindo os parâmetros dessa equação. Tranquilo? Bom, bora fazer as 2 últimas questõezinhas aqui. Questão de número 4. De quanto é a variação do volume sofrido por uma esfera de um determinado material que teve sua temperatura aumentada a 70 graus Celsius? Então aqui ele me deu só uma temperatura, mas na verdade ele me deu a variação dessa temperatura já. O quanto essa temperatura aumentou, que foi de 70 graus Celsius. Sabe-se que antes de ser aquecida, seu volume era de 125 centímetros cúbicos. Esse é o volume inicial. E aqui ele já me deu o coeficiente de dilatação volumétrica, que é 60 vezes 10 a menos 6. Bom, se eu vou elevar a temperatura dessa bola aqui, dessa esfera, ela vai aumentar de tamanho, tranquilo? Então o tamanho dela fica maior e o que eu quero saber é a variação desse volume. A variação do volume dessa esfera nada mais é que o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. Então, essa variação do volume vai ser o volume inicial, que é 125, vezes o coeficiente de dilatação, que já é o volumétrico, então não tem que tomar nenhuma preocupação, 60 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é de 70 graus Celsius. 125 vezes 60 vai dar 250 vezes 3, que é 750 com mais um zero aqui, né? Vezes 10 a menos 6, vezes 70. Vamos multiplicar esses 7.500 pelo 70 ali? 0, 0, 0, 7 vezes 5, 35. 7 vezes 7, 49. Com mais 3, 52. Então deu 525 mil. A variação desse volume é de 525 mil vezes 10 a menos 6 centímetros cúbicos. Bom, isso já é uma resposta, mas se eu quiser tirar a potência de 10, basta eu somar 6 casas aqui que essa potência some. Para isso eu preciso diminuir 6 casas decimais no número. A vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai ficar antes do 5. Então a variação desse volume, sem a potência de 10, né, vai ficar 0,525 centímetros cúbicos. Bom, galera, fechou? Tranquilo? Então, a variação desse volume é essa aqui. Bora fazer a última aqui, então? A questão de número 5.
3 potes de cerâmica estão encaixados um dentro do outro, sendo eles A, B e C, conforme mostra a imagem. Ao lado, indique quais potes podem ser aquecidos e quais potes podem ser resfriados para separá-los, utilizando os princípios de dilatação térmica, em que, ao se aquecer o material, suas dimensões aumentam e, ao resfriá-lo, suas dimensões diminuem. Então, tem 3 potes aqui, um encaixado no outro. O mais de cima, como é que eu poderia fazer para tirar ele? Se ele diminuísse de tamanho, ele ia ficar mais folgado, concorda? Isso. E como que eu faço para diminuir o tamanho desse pote de cima? Eu diminuo a temperatura dele. Então, se eu diminuo a temperatura desse pote de cima, ele vai ficar menor. Quando ele ficar menor, fica mais fácil de tirar ele. Então, poderia primeiro diminuir a temperatura do A e, posteriormente, diminuir a temperatura do B até soltar todos eles. Esse seria um caminho. Ou eu poderia fazer o C ficar maior. Como que eu faço o C ficar maior? Basicamente aquecendo ele. Então, quando eu aqueço o pote C, ele vai dilatar, ficando mais folgado os outros dois e mais fácil de tirar. Depois eu aqueceria o B. Tranquilo? Bom, então qual caminho que eu posso seguir aqui? Na verdade, qualquer um desses dois que a gente comentou aqui, né? Então, indique quais potes podem ser aquecidos e quais podem ser resfriados. Então, aquecidos. Primeiro, ou inicialmente, o pote C e depois o B. Então, primeiro eu aqueço o C, os dois de cima vão ficar mais folgados, eu tiro eles. Depois eu aqueço o B, o B vai crescer, o A vai ficar mais folgado e eu tiro eles. E resfriados, inicialmente, o pote A e depois o B. E aí eu conseguiria tirar todos os potes aqui e desencaixar todos eles. Tranquilo, pessoal? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilhe com seus colegas para que a gente possa ajudar mais pessoas, tá bom? Forte abraço, pessoal. Feliz Natal. Até mais. Tchau.